Tem mulheres que dizem que querem emagrecer, mas no fundo sentem medo de conseguir. E não é um medo de mudar a rotina, nem medo da alimentação, muito menos da balança. É um medo de serem vistas, desejadas, julgadas, comentadas. É o medo da atenção que o corpo magro pode atrair. E também do que esse corpo magro representa. E quando essa percepção existe, ela não é racional. Ela não aparece assim do nada, com todas as palavras organizadas. Ela vem disfarçada em forma de autossabotagem, procrastinação, fome emocional ou recaídas repetidas. E é aí que entra o nosso papel como terapeuta. Porque quando uma cliente sabota toda vez que se aproxima de algum resultado, é sinal de que existe uma dor emocional por trás disso e que precisa ser acolhida e compreendida e não corrigida ou criticada. Eu sou Carol Feira, terapeuta especializada em comportamento alimentar, saúde emocional e emagrecimento. Depois de anos de estudo e mais de 30 mil mulheres acompanhadas ao longo da minha trajetória, eu posso afirmar: emagrecer de verdade vai muito além da balança. É sobre curar a relação com o corpo, com a comida e com as emoções. E desde 2018, além dos atendimentos, eu também ajudo outros profissionais a conduzirem processos mais sensíveis, profundos e responsáveis com os seus clientes. Se você já atua com comportamento alimentar ou quer se tornar terapeuta de emagrecimento, fica por aqui, porque esse canal foi feito para você. Agora vamos ao tema de hoje. A cena se repete em muitos atendimentos. A cliente chega dizendo que quer emagrecer, que está cansada do efeito sanfona, que sabe o que precisa fazer, mas por algum motivo não consegue manter. Ela até começa a ver alguns resultados, mas logo volta a comer por impulso, sente culpa, se frustra e começa tudo de novo. E às vezes, ela mesma não entende por que ela faz isso. Ela se julga, se culpa, se compara com as outras mulheres e repete para si mesma que não tem disciplina, que é ansiosa, que falta foco ou que não tem vergonha na cara e nem força de vontade. Mas o que está por trás disso tudo pode ser muito mais profundo. A pergunta que precisamos fazer como terapeutas é: o que esse emagrecimento representa para ela? Porque tem algo que poucas pessoas falam, mas que aparece todos os dias nos atendimentos. Muitas mulheres aprenderam desde muito cedo que ser vista é perigoso, que chamar atenção é arriscado e que um corpo magro, desejado ou bonito pode atrair olhares que machucam, olhares que não são bons. E isso pode se transformar silenciosamente numa proteção inconsciente. O corpo maior, nesse caso, não é o problema, é a armadura. É o que impede que ela seja exposta, impede que seja desejada, julgada. É o que protege de viver algo que lá atrás foi vivido como invasivo, traumático ou doloroso. E não é raro escutar histórias assim nos atendimentos. Eu engordei depois de um abuso. Quando emagreci, o meu tio começou a fazer comentários. Na adolescência, eu fui chamada a divulgar quando eu estava mais magra. Meu ex dizia que eu era provocativa demais com aquele corpo. Então, mesmo que hoje ela diga que quer emagrecer, parte dela aprendeu a associar o emagrecimento à exposição, ao desejo do outro, à ameaça, associar a insegurança. E o cérebro faz o que sabe fazer da melhor maneira: protege. E ele protege através da autossabotagem, da fome emocional, da ansiedade e da culpa. E aí vem a pergunta que eu te convido a refletir comigo. Será que ela realmente tem medo de fracassar? Ou será que ela tem medo de conseguir? Essa é uma das perguntas mais importantes quando falamos de autossabotagem em relação ao emagrecimento. Porque nem sempre a cliente tem medo de não dar conta. Às vezes o maior medo é justamente o de conseguir e ter que lidar com tudo aquilo que o corpo magro pode representar para ela. E aqui vale um alerta: esse não é um lugar de confrontar, é um lugar de escutar. Quando uma cliente verbaliza que sente desconforto em ser olhada, em se sentir mais atraente ou em receber comentários sobre o corpo dela, o papel da terapeuta não é convencer nem corrigir essa ideia. O papel é construir um espaço interno para que ela compreenda de onde vem essa sensação. Porque uma mulher que cresceu ouvindo que tem que se dar o respeito, que corpo bonito é perigoso, que homem é tudo igual ou que não pode chamar atenção demais, ela carrega feridas emocionais que se expressaram no corpo. E essas feridas não se resolvem com força de vontade, com vergonha na cara, com foco, fé e disciplina. Se resolvem com acolhimento, presença e escuta real. Vamos imaginar uma situação clínica para ilustrar isso aqui. Uma cliente começa o processo dizendo que quer emagrecer. Ela tem clareza do que ela quer. Só que depois de algumas semanas começa a recair. Começa a ter recaída. Ela volta a comer à noite, começa a cancelar compromissos, ela volta a usar roupas mais largas. Ela diz que está cansada. E aí, ao longo das sessões, você percebe que ela começou a emagrecer. Sim, começou. Só que junto com isso vieram olhares, comentários, convites. O corpo dela, que antes passava despercebido, agora começou a ser notado. E com isso surgem inseguranças.
Será que eu estou chamando atenção? Será que estão me vendo demais? Será que vão pensar que eu quero aparecer? Será que o meu parceiro vai ficar incomodado? Será que isso é seguro para mim? Essa cliente não está se sabotando porque ela é fraca. Ela está se protegendo daquilo que emocionalmente ainda não se sente pronta para viver. É exatamente aí que entra o trabalho terapêutico. Não para acelerar o emagrecimento, mas para sustentar o processo emocional que acompanha essa mudança corporal. E eu vou te falar agora algumas perguntas que você pode trazer nos seus atendimentos para abrir esse espaço de escuta. Você pode perguntar: como é que você se sente quando as pessoas comentam sobre o seu corpo? Você se lembra de alguma fase da sua vida em que se sentiu desconfortável por estar magra? O que de pior pode acontecer quando você alcançar o seu corpo magro? O que te preocupa quando imagina que vai emagrecer? Tem algo que você sente que pode mudar nos relacionamentos se o seu corpo mudar? Essas perguntas não são interrogatórias. Elas são convites para que ela se escute com mais profundidade e para que ela perceba que o corpo que ela tem hoje não é um erro, é um reflexo de histórias, medos, crenças, dinâmicas e feridas que precisam ser cuidadas com respeito. Em muitos casos, esse medo da exposição tem relação direta com a sexualidade. E eu não estou falando de libido ou de desejo apenas. Eu estou falando da potência de ser mulher, da forma como ela se vê, do quanto se sente à vontade com a própria vaidade, com os elogios, com a feminilidade, ou do quanto tudo isso gera incômodo, vergonha ou até culpa. Tem muitas mulheres que, ao longo da vida, aprenderam que estar bonita demais é ser vulgar, ou que chamar atenção é ser fácil, que receber elogios é perigoso e que, se cuidar demais, pode incomodar o parceiro, despertar inveja ou causar julgamento. E o corpo, como sempre, vai expressando tudo isso. Quando essas histórias não são escutadas com profundidade, é muito fácil que a terapeuta foque apenas nos comportamentos, na compulsão, na ansiedade, na recaída. E se a gente para por aí, o processo vira uma correção de comportamento e não uma reconstrução emocional. Por isso, se você trabalha ou quer trabalhar com um comportamento alimentar, você precisa entender. O emagrecimento nem sempre é vivenciado como uma conquista. Muitas vezes, ele é vivenciado como uma ameaça. E é por isso que tantas clientes se sabotam quando estão prestes a conseguir. Agora me conta aqui nos comentários, você já atendeu alguma cliente que tinha medo de emagrecer, mesmo dizendo que queria emagrecer? E emagrecer, para muitas mulheres, é perder a armadura antes de se sentirem seguras. O seu papel como terapeuta não é acelerar esse processo, é ajudá-la a entender o que precisa ser fortalecido por dentro antes que o corpo mude por fora. E para isso, você vai precisar ir além da comida, da balança e dos comportamentos. Vai precisar mergulhar nas histórias, nas relações familiares, na forma como ela aprendeu a existir no mundo sendo mulher. E principalmente na relação que ela construiu com o próprio corpo como escudo. Se esse conteúdo trouxe novas ideias para o seu trabalho como terapeuta, deixa o seu like. E se você quer se tornar terapeuta de emagrecimento ou já atua com comportamento alimentar, mas você quer mais recursos terapêuticos para conseguir trabalhar com seus clientes, se inscreva na formação de terapeutas de emagrecimento. O link está aqui na descrição do vídeo. Aproveita que as inscrições estão abertas. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.